Mustelídeos, uma família de animais, em sua maioria, ferozes, destemidos, resistentes, assassinos, muito fortes para os seus tamanhos, mas existem diferenças particulares entre cada espécie da família, características pouco difundidas e conhecidas, de modo a também divulgá-las e melhor os conhecer. Vamos aqui teorizar como seria o Super Mustelídeo, o animal que carregaria as melhores características proporcionais e também reais deles. Dito isto, no que isto resultaria? Vamos descobrir isto agora. Tamanho e peso. Embora todos os mustelídeos compartilhem uma estrutura atarracada, ou, geralmente, sendo baixos e fortes para os seus tamanhos, existem animais que pesam desde gramas, como por exemplo a doninha anã, a até alguns bons quilos. Tão logo, o nosso exemplar se baseará nos maiores em comprimento, que são as ariranhas, que podem medir até 1,70 metros de comprimento da cabeça à cauda para os machos e 1,50 metros de comprimento da cabeça à cauda para as fêmeas. Já em peso, ele coletará a capacidade de massa corporal de até 45 kg, derivada dos machos de lontras marinhas, e 33 kg para as fêmeas, também derivadas das lontras marinhas. Sentido de visão. Grande parte da família dos mustelídeos não utiliza este sentido como principal, embora possa funcionar auxiliando aos demais sentidos, principalmente na hora de buscar comida. Vale a rápida menção que mesmo sem este sentido, alguns deles já demonstraram grande destreza. Por exemplo, uma ariranha semicega na Amazônia caçou sozinha animais grandes, até mesmo como arraias e pirarucus. Outro exemplo da família, como texugos, costumam possuir olhos pequenos, menos utilizados do que os outros sentidos ou mais limitados. No entanto, animais como martas, arborícolas, têm olhos proporcionalmente maiores do que este último. A foinha, por exemplo, os utiliza para caçar no escuro, e no caso dela é descrito como um sentido bem desenvolvido, e nos utilizaremos dela para este sentido ser melhor explorado aqui. Audição. Este sentido já é melhor explorado por algumas espécies de mustelídeos. Cabe antes comentarmos, para fins comparativos, o ouvido humano, bem aguçado, consegue sentir e ouvir frequências de áudio de 20 Hz a 20 kHz. Acima deste intervalo, os sinais são conhecidos como ultrassons e abaixo dele, infrassons. Logo, o mustelídeo que tem a gama mais variada, divulgada ou encontrada até então, seria o visão americano. A gama de audição vai desde 1 kHz a até, na gama ultrassônica, de pelo menos 70 kHz. Mesmo não tendo orelhas aparentemente desenvolvidas, a eficácia é rivalizável até mesmo comparando com linces, descritos a perceberem sons de até 70 kHz. Portanto, nós utilizaremos aqui do visão ou mink. Olfato. Este sentido é, geralmente, o mais utilizado entre grande parte dos mais conhecidos mustelídeos. Até mesmo as lontras, existem pesquisas que sugerem que elas possam utilizar melhor esse sentido embaixo da água. Já em terra, animais, por exemplo, como o wolverine, carcaju ou glutão, pode, por exemplo, detectar uma carcaça cerca de 6 metros abaixo da neve ou do solo. Porém, o texugo da Eurásia, Meles meles, acredita-se que o seu olfato seja cerca de 800 vezes mais desenvolvido ou melhor do que o olfato humano. Para efeitos comparativos, um cão geralmente tem um olfato 100 vezes melhor do que o nosso, e um cão Bloodhound é cerca de 300 vezes melhor ou desenvolvido, e o texugo da Eurásia teria o olfato quase 3 vezes mais desenvolvido do que ele. Valendo também lembrar que existe, por exemplo, a espécie texugo porco, que tem um focinho próprio e peculiar para cheirar. É possível que ele ultrapasse a marca do texugo da Eurásia. No entanto, ficaremos com este último como exemplo. Capacidades atléticas. Embora os mustelídeos tenham anatomicamente um aspecto atarracado, baixo e compacto, e em consequência membros locomotores proporcionalmente curtos, eles também podem surpreender quanto a alguns aspectos atléticos.
Corrida de explosão. Notoriamente, este item é menos desenvolvido nos mustelídeos maiores justamente pela anatomia já citada. No entanto, temos alguns mustelídeos que podem surpreender. Arminhos, Mustela ermine, por exemplo, são predadores ferozes, descritos a poderem se mover a velocidades com cerca de 32 km/h quando caçam. Muitos desses mustelídeos do gênero Mustela conseguem compensar os membros locomotores curtos, correndo com uma combinação de freneticidade, agilidade, salto, a partir de trotes esguios, se lançando para a frente, com elasticidade. Proporcionalmente, isto seria algo extremamente alto e que podemos se aproveitar para o nosso super mustelídeo. Corrida, distância em resistência. Aqui, seria um dado misto, com dois mustelídeos mais simbólicos, com belas demonstrações. O ratel ou texugo do mel, Melivora capensis, eles são descritos como capazes de avançar 40 km num só dia, o que é surpreendente para um animal que chega a até 30 cm de altura até o ombro. Já wolverines são principalmente terrestres e se movem com galopes, às vezes se deslocam 10 a 15 km sem descanso. Eles podem cobrir até 45 km em um único dia em suas atividades. Lembrando que eles costumam também percorrer terrenos bem acidentados, sendo ainda mais desafiadores. Para termos uma noção, essas máximas em quilometragem percorrida por dia são comparáveis até mesmo com lobos, maiores e bem mais altos e adaptados a correr. Nado e mergulho em geral. Habilidades de nado e mergulho, como a maioria deve saber, estão mais presentes em animais mais adaptados à vida semiaquática, como lontras em geral, embora os animais terrestres também costumem nadar bem. A velocidade em si não é um fator tão dependente e determinante quanto a manobrabilidade, agilidade dentro da água, servindo bem tanto para a caça como também para estratégias anti-predação. Observações feitas no Alasca mostram que lontras marinhas tipicamente nadam a uma velocidade de até 9 km/h e que elas podem mergulhar a cerca de até 40 metros de profundidade. As lontras do rio norte-americana podem permanecer debaixo da água por 6 a 8 minutos. Porém, em termos de velocidade, embaixo da água, a ariranha é descrita como a mais rápida, relatada a nadar cerca de 14 km/h. Portanto, usaremos a velocidade e manobrabilidade dela, combinada com o tempo segurando o ar embaixo da água da lontra de rio e a capacidade de mergulho da lontra marinha. Escalada. Aqui se destacam os mustelídeos de vida mais arborícola, como as martas. Note por esses exemplos que as martas não parecem ser tão hiperativas como os mustelídeos do gênero Mustela, por exemplo, mas no momento certo ela se utiliza de sua agilidade e velocidade, como por exemplo, perseguindo um esquilo. Ou neste outro exemplo. Esses seriam seus potenciais de escalada. Salto. Embora, como na velocidade de explosão, não seja um item tão bem desenvolvido em muitos dos mustelídeos, alguns do gênero Mustela podem, mesmo com membros locomotores curtos, saltar proporcionalmente alto. Por exemplo, o arminho, eles podem saltar repetidamente 3 vezes o seu próprio comprimento de corpo, mesmo na neve profunda. Então, vamos usá-lo aqui como um parâmetro. Agilidade também é um item diferenciado entre as espécies menores de mustelídeo do gênero Mustela. Um exemplo bem prático seria uma agilidade impressionante numa brincadeira com um animal também considerado bastante ágil, que seria um gato. Ali também podemos ver um pouco do item de salto combinado. Pele. Este é um item incomum na maioria dos mustelídeos. O item resistência de pele costuma ser proporcionalmente elevado em conta da pele solta dos mesmos e a própria força bruta proporcional. Mas mesmo neste item podem existir variáveis entre as espécies em conta das adaptações específicas, tanto para caça quanto para estratégias anti-predação. Animais geralmente menos ágeis, como texugos, comparativamente com animais do gênero Mustela, podem compensar isto com maior resistência de pele. Animais mais adaptados a dietas desafiadoras, como o ratel ou texugo do mel, têm este item bastante desenvolvido e pode ser usado como nosso modelo, pois sua pele tem uma adaptação especial para suportar boas picadas de abelhas e até mesmo mordidas ou picadas de outros animais, como cobras peçonhentas.
frequentes em seu cardápio. É uma pele grossa, que tem cerca de meio centímetro e em volta do pescoço tende a ser mais grossa, podendo ficar cerca de 0,6 centímetros ou um pouco mais. Ela é uma pele solta, tipo um casaco, e dura, feito uma borracha, que torna difícil para um predador ou agressor conseguir finalizar rapidamente ou matar este animal. Essa soltura de pele permite que ele possa até mesmo girar sobre ela e assim contra-atacar o animal que o morda. Embora ele não seja invulnerável a grandes predadores, ele já foi visto resistindo a eles, e muito se deveu a essa resistência de pele. Força bruta. Aliado ao item anterior e somando, os mustelídeos também costumam ser proporcionalmente combatentes difíceis de serem batidos. Neste caso, também podemos usar como exemplos carcajus e texugos, esses últimos sendo máquinas de escavação, necessitando principalmente, além de grandes garras, dianteiras fortes de bastante força, principalmente nessas patas ou nos membros dianteiros. A simbologia é tamanha que, por exemplo, na África do Sul, também aliado ao comportamento do animal, existe um tanque de guerra que tem o nome dado de Ratel 20. E não é à toa. Temos um exemplo onde um ratel, principalmente, girou um impala com cerca de 50 a 60 quilos, em torno de 180 graus, com uma facilidade surpreendente, sendo este um peso 5 vezes ou mais do que ele próprio. Tem outra cena também, onde um ratel parece girar com um só braço, facilmente um micro-ondas, com cerca de 16 quilos, cerca de 1,6 vezes o seu próprio peso. Em terceiro caso relatado de força proporcional foi evidenciado com imagens posteriores, onde um leopardo tinha achado uma piton com cerca de 4 metros presa em cima de uma árvore e teve dificuldade para removê-la dali. Porém, segundo o guia, ela foi predada na noite anterior e suspensa por um ratel, uma piton africana, como essas, tem um peso estimado com cerca de 32,5 quilos. Considerando a média de 10 quilos para um ratel, isso seria cerca de 3,25 vezes o seu próprio peso, ou seja, comparativamente, seria como um leopardo macho de 70 quilos içar para uma árvore uma presa com cerca de 227 quilos aproximadamente. Portanto, o nosso super mustelídeo também teria uma força muito alta para o seu tamanho. Resistência à peçonha. Ele também herdaria, principalmente do ratel, este atributo, mas também tem outros mustelídeos com essa mesma característica. O ratel não nasce com essa resistência desenvolvida, assim como as habilidades de caça são desenvolvidas, essa resistência também o é, através de inúmeras picadas absorvidas. É uma resistência bem variada, visto as variadas espécies de animais peçonhentos que ele preda. Tem, por exemplo, a naja do cabo, Naja nívea, como uma presa comum, e ela tem uma peçonha neurotóxica. Em resumo, paralisa o sistema nervoso, respiratório e o coração das vítimas, resultando em morte. Também tem a víbora biuta, Bitis arietans, que é a cobra que mais mata pessoas na África, devido a ser mais comum e se camuflar melhor. E ela apresenta neste caso uma peçonha citotóxica, e em resumo, em seres humanos pode derreter o tecido, formar edemas ou pior, necroses, causando perda da área afetada, e também coagulação e hemorragia significativa ou hipotensão, também resultando em morte, se não tratada. O caso mais conhecido registrado foi onde um ratel leva uma mordida de uma delas na bochecha e fica semi-nocauteado, mas depois de um tempo ele ressuscita para devorar a cobra que já estava quase abatida. Odor, mais um item que merece ao menos algumas rápidas considerações por ajudar a elevar as capacidades defensivas em alguns casos, auxiliando até em predações, como já fora relatada com o ratel, podendo utilizar o odor para pulverizar as perigosas abelhas africanas. Em maioria, o odor pungente presente em mustelídeos como o carcaju, ratel, mink ou visum, etc., serve para afastar ameaças, somando, é claro, ao comportamento intimidador, que é uma das linhas de frente. Alguns poucos mustelídeos conseguem até mesmo esguichar o odor na ameaça. O mink, o cheiro produzido por essas glândulas perfumadas, foi descrito por Clinton Hart Merriam como mais insuportável do que aquele produzido por cangambás, que não são mustelídeos, mas sim mefitídeos, e acrescentou que era uma das poucas substâncias de origem animal, vegetal ou mineral que tem em terra ou mar que faziam conscientemente ele ter uma existência da abominável sensação chamada náusea. Também tem a doninha listrada, Ictonix striatus, um dos poucos mustelídeos que podem esguichar ou espirrar o odor nas ameaças. Algumas fontes dizem que um indivíduo destes foi capaz de afastar 9 leões de uma presa emitindo seu odor.
fétido original, para ilustrar a alegação de que é de fato um dos piores cheiros do mundo animal. Portanto, temos uma arma química a mais no nosso super mustelídeo que poderia usar para esguichar nos adversários em terra. Mordida, dentição e força. Este é um dos itens mais interessantes e relevantes, visto que é uma arma comum, tanto usada para defesa contra predadores maiores, como também para predações. Os mustelídeos apresentam arcadas dentárias bem distintas, cada uma delas adaptada a dietas diferentes. Alguns dos mais notáveis seriam do carcaju gulo-gulo, que apresenta um grande desenvolvimento dos dentes carniceiros, possuindo informações curiosas como essa. Segundo esta tabela, baseada em cálculos, onde se estima força de mordida real e não proporcional, podemos notar ali índices notáveis, considerando os portes deles. Animais como a marta pescadora ou fisher, martis penante, que pesa de 2 a 5 kg, podem morder com força superior às raposas, que podem passar de 9 kg, ali descritas, e a um nível muito próximo até mesmo dos linces, que podem passar tranquilamente dos 10 kg. Já o Wolverine supera até mesmo o coiote, que pode ultrapassá-lo em tamanho e peso médio no Canadá. Na questão de proporcionalidade da força de mordida em relação à massa do animal ou ao peso, também existe um estudo baseado em cálculos, dando algumas estimativas. Nesses estudos, o melhor resultado foi do menor mustelídeo, a doninha anã, Mustela nivalis, que teve um dos maiores resultados proporcionais de toda a ordem carnívora praticamente. Já na dentição, podemos utilizar a composição cortante dos dentes da ariranha, Pteronura brasiliensis. Podemos notar o grau de afiação desenvolvido nos dentes, próprios para agarrar peixes, mas também servindo para triturar, por exemplo, peixes tão duros com couraça como os cascudos. Já no tamanho dos caninos, alguns pequenos mustelídeos predadores têm caninos proporcionalmente grandes. Este, por exemplo, seria praticamente a pantera nebulosa dos mustelídeos e poderia ser nossa base proporcional de tamanho dos caninos. No entanto, para deixar a dentição mais brutal, além de afiada, também podemos utilizar o carcaju, que também são chamados de hienas do norte, pois eles costumam limpar ou consumir presas com as suas mandíbulas e dentes extremamente poderosos, que lhes permitem esmagar ossos e até mesmo se alimentar de carcaças congeladas. Ele consegue isso particularmente pelos seus dentes carniceiros diferenciados, onde o quarto premolar superior e o primeiro molar inferior são muito desenvolvidos, e eles poderiam até mesmo sofrer um upgrade ali de grossura dos dentes de uma lontra marinha, por exemplo, adaptados a quebrarem alimentos duros. Toda essa combinação citada poderia tornar essa dentição bastante sinistra. Garras, mais um item bastante relevante que auxilia em diversas funções, a depender da espécie de mustelídeo. Elas estão mais condicionadas ao dia a dia, ou hábitos das espécies e suas necessidades, também sendo bastante variadas em tamanho e formato. Por exemplo, a marta pescadora, Martis penante, possui garras semi-retráteis e afiadas, mais curvadas, para boas capacidades de escaladas, mas também de agarrar ou ferir presas ou ameaças. Já o ratel é um animal mais escavador, apresentando garras proporcionalmente grandes, dianteiras, embora essas garras também possam ser utilizadas para outras funções. Já a ariranha, como a própria ilustração entrega, a maioria das lontras possuem garras afiadas. Elas não ficam muito aparentes devido às membranas interdigitais que são muito importantes para o nado e mergulho, e elas utilizam para segurar suas presas costumeiras. Já o arminho, Mustela hermínea, não podemos ver garra alguma nesta imagem. Isso porque suas garras são totalmente retráteis, como seriam as garras de um felino, e proporcionalmente podem ser tão grandes quanto. Uma combinação disso tudo daria provavelmente garras semi-retráteis maiores nas patas dianteiras, menores nas traseiras, mas todas ainda assim afiadas, mas ainda fortes o suficiente para escavar e escalar, além de cumprir todas as outras funções. Inteligência. Temos que considerar este item. Embora faltem estudos específicos, temos alguns exemplos bem interessantes, mostrando que mustelídeos podem ser muito inteligentes, sendo até mesmo capazes de utilizarem ferramentas. Existem, por exemplo, animais que fazem isso no dia a dia, como as lontras marinhas, Enidra lutris. Também temos exemplos práticos de utilização de ferramentas. O exemplo clássico, a utilização de um objeto duro para quebrar, abrir, deslocar um alimento.
Outras espécies de lontras também demonstram sua inteligência aprendendo truques com humanos e apresentando em shows. Outro exemplo bastante prático também envolve o ratel. Em cativeiro, na África do Sul, um ratel macho chamado Stoffel e sua parceira, uma fêmea, utilizaram diversos meios para escapar do recinto, desde escavação a até mesmo utilização de ferramentas diversas para escalada. Mas talvez a cena mais impressionante foi dos dois conseguindo até mesmo abrir um cercado com fechadura. Portanto, uma combinação disso tudo poderia resultar num animal extremamente inteligente. Capacidades de predação. Este seria um item bastante amplo no nosso Super Musterídeo, afinal, ele poderia carregar tanto as habilidades de predação de animais aquáticos, como peixes, por exemplo, peixes grandes como já visto, mas também visto que as lontras ocasionalmente dão cabo de animais, até mesmo como pequenos crocodilianos, ou crocodilianos maiores, estando em grupo, mas também capacidades terrestres, predação em animais peçonhentos com variadas toxinas, predação em serpentes constritoras, mesmo mais pesadas do que ele próprio, habilidade até mesmo de predar porcos espinhos de seu próprio tamanho ou maiores, advindas de ratéis ou de animais como martas pescadoras, por exemplo. Mas também a capacidade de abate em termos de biomassa de animais, várias vezes o seu próprio peso. O carcaju, por exemplo, é capaz de abater cervídeos bem mais pesados do que ele próprio, e sob certas circunstâncias, como por exemplo com a ajuda da neve profunda, até mesmo alces adultos da Eurásia, aproximadamente 30 vezes o seu próprio peso. E também as habilidades de animais como doninhas, que conseguem predar coelhos, animais várias vezes o seu peso. Se considerar a doninha anã, um coelho, por exemplo, chegaria a quase 21 vezes o seu peso médio. Capacidade de andar em grupos. Nosso Super Musterídeo ainda teria essa habilidade, herdada de algumas espécies de lontras e ariranhas, viverem em grupos e poderem até mesmo coordenar ataques. Também de algumas espécies terrestres, como a marta do pescoço amarelo, que pode se reunir e caçar em pequenos grupos. Embora as lontras marinhas possam se reunir em grupos de mais de 1000 indivíduos, isso geralmente ocorre para elas descansarem, mas suas caçadas costumam serem solitárias. Por isso, também de modo a não apelarmos demais, vamos considerar o número de ariranhas, geralmente entre 4 a 8 indivíduos, mas podendo chegar a 20. Aparência. Depois de tantos destaques, podemos tentar imaginar como seria este animal, provavelmente possuindo uma cauda em forma de leme e membranas interdigitais entre as garras, com o aspecto atarracado típico de todos os membros da família, para darmos um pouco mais de beleza e, por que não, também coloração, simbolizando talvez maior potencial de ameaça. Poderíamos utilizar a coloração da doninha marmoreada, principalmente a coloração do rosto. Poderia apresentar uma pelagem adaptável a ambientes, tanto aquáticos como gelados, e tanto ambientes secos e terrestres como ambientes de neve, onde eles podem, por exemplo, apresentar variações de coloração, inclusive para o branco, para melhor ajudar a se camuflar, mas em ambiente de selva, uma coloração mais amarelada, como da marta do pescoço amarelo, por exemplo. Seria um animal musculoso, mas para manter a agilidade, talvez algo parecido proporcionalmente com uma irara ou papamel. É claro, vale destacar que estamos apenas teorizando para fins de melhor conhecimento de algumas habilidades especiais de alguns membros desta família. Mas diz aí, no campo da ficção, seria ou não seria um animal sinistro? E pior ainda, podendo andar em grupos? Acredito que a sorte dos outros animais seria que eles não fossem maiores, pois imagina se eles tivessem o tamanho da pré-histórica lontra gigante do gênero Enidriodon, que foram estimadas a pesar mais de 100 quilos. Seria o fim dos tempos? Comente, você gostou desta proposta de vídeo? Deixe nos comentários se sim, e também outros pedidos. Quem sabe de um super felino, super cão, super canídeo selvagem, super tubarão, etc. Comente.